Continuação da parte 2 da nossa aula, tá? Continuando com a resposta 2, letra A. Era um homem alto, de testa larga, olhos negros, muito espaçados. Pergunta letra B. Tais características, aliadas ao contexto e ao fato de ele estar com os braços cruzados e com o olhar fixo e calmo, nos levam a identificar como está a sua fisionomia? Sim, ele na realidade, ele não estava muito satisfeito de estar em contato com ninguém, porque ele queria afastamento da humanidade, entendeu? Por isso que ele se apresentava sério e irritado. Ele no fundo estava irritado com a presença de alguém ali, não é? Ainda mais mostrando que ele era uma pessoa envolvente, de acordo com como falaram, né? Que era uma pessoa, quer dizer, ele rompeu os vínculos com a humanidade. Então ele não queria a presença de ninguém ali. Sim, tais características indicam que o personagem está sério e irritado pela presença de uma pessoa ali com ele, já que ele quer ficar afastado da humanidade na dele, certo? Bom, agora, letra C. O que a expressão rompeu todos os vínculos com a humanidade indica com relação ao perfil do personagem? Que ele não queria mais contato com ninguém. Ele queria ficar na dele, ele queria levar a vida que ele queria, sem contato com ninguém, sem ninguém invadir sua privacidade. Entendeu? Então, resposta indica que ele é introspectivo, ou seja, ele na dele, ele reflete para ele mesmo, ele confia nele mesmo, entendeu? Sem querer muita opinião das pessoas e a convivência com elas. E não gosta de manter contato com as outras pessoas. No entanto, que ele estava afastado da humanidade. Pergunta letra D. O professor, ao tentar justificar o comportamento do homem, diz que este é uma pessoa civilizada, né? Então ele mostrou, ele em contato com o homem, ele disse que ele era uma pessoa civilizada, que precisava estar na companhia das pessoas, né? E que geralmente todo mundo deve viver numa sociedade, em conjunto, né? Por que o homem ficou com raiva de ser considerado assim? Pois, explicando, né? Ele não gostava, porque, mais uma vez, ele não gostava de conviver com as pessoas, entendeu? Resposta. Como ele não gostava de conviver em sociedade, isso parece ir de encontro à ideia de que se tem de pessoas, né? Pergunta número 3. Agora leia o trecho do romance Dom Quixote de Miguel de Cervantes. É uma história, um clássico muito conhecido, né? Muito antigo, certo? E de muita importância, muito considerado. Trata-se de um homem em que também ele se reguarda dentro de casa. Ele fica mais dentro da biblioteca do que com a convivência com as pessoas, não é? Ele vive com uma sobrinha que tem 18 anos e ele com uma faixa etária bem maior, certo? Então ele vive a ler tipos de livros, né? Ele adora histórias de cavalarias, né? Então o que ele faz? Ele passa, de tanto ler, a ficar vivendo as histórias do tipo de leitura que ele gosta. Então agora a pergunta letra A. A descrição sobre o local onde o personagem morava indica a sua forma de viver e também de ver o mundo? Como era esse local? Bom, esse local era na Espanha, né? Numa aldeia bem afastada. Como eu já falei, ele vivia dentro de casa, sempre dentro da biblioteca. Os objetos que o cercavam eram antigos e de pouca utilidade. Quer dizer, era uma pessoa que também se afastou do mundo, também introspectivo. Ele vivia a sua vida, mas convivia com a sua sobrinha, né?
Bom, resposta. Ele vivia em uma aldeia afastada e simples, na Espanha, e passava o tempo em sua biblioteca, a ler livros, né, sobre cavalaria. Pergunta, letra B. De que forma Dom Quixote gostava de levar a vida? Ele gostava de viver a vida dele de uma forma isolada, afastado de todos. Ele era reservado, ele tinha poucos amigos, entendeu? Porque ele dava mais preferência à leitura do que à convivência social. Resposta, então. Gostava de levar uma vida reclusa, quer dizer, reguardada, afastada, até que os livros o fizeram sair em busca de aventuras. Ou seja, ele passou a entrar dentro, a entrar no sentido figurado, né? A entrar dentro do livro através das leituras. Ele vivia de tanta leitura a respeito de cavalaria que ele começou a fazer suas imaginações e danou a sair pelas ruas para poder ir em busca de aventuras. Para isso ele ia sair, né? Pergunta letra C. Por que no trecho é dito que ele não era casado naturalmente? Porque naturalmente ele vivia uma vida solitária, né? Ele não era casado, ele não queria companhia de ninguém, embora ele tivesse uma sobrinha que morava junto com ele, que era completamente diferente. Ela vivia a realidade e ele não, ele fugia dela. Então vamos ver qual é a resposta. Dom Quixote tinha uns 50 anos e a sobrinha 18. Além disso, ele vivia no mundo da imaginação e ela parecia ser mais racional que o tio. Ela vivia a vida pausada, né, na realidade. Pergunta da letra E. Letra D. Não, letra E, desculpa. De tanto ler e se imaginar dentro das histórias que lia, o personagem passou a acreditar que elas eram reais e decidiu que iria realizar uma expedição, sair pelo mundo afora, né, em aventuras, ou seja, reviver o que dentro dos livros mostrava, né, uma coisa irreal, imaginável, né? E em busca de aventuras. E você, já se imaginou dentro de uma história? Qual? Comente com seus colegas. Então eu quero que vocês respondam essa resposta aí, né? Se vocês também teriam vontade de criar uma história de vocês assim, né? Então vocês façam, que depois eu vou olhar através da foto que vocês forem me dar, para eu fazer a correção. Número 4. Ou seja, essa letra E aí é a resposta pessoal de vocês, tá? Vocês é que vão criar. Número 4. Nos trechos a seguir, identifique quais são as características predominantes físicas ou psicológicas dos personagens Espantalho e Gepeto, respectivamente. Então vamos lá. Na letra A. O fato é que eu não me incomodo de ter as pernas, o corpo e os braços recheados de palha, porque assim eu não me machuco. Se alguém pisar no meu pé ou me enfiar um alfinete, não faz diferença, porque eu não sinto nada. Mas não quero que as pessoas digam que eu sou burro. Que eu sou burro. E se a minha cabeça continuar recheada de palha em vez de miolos, como a sua? Como é que eu vou conseguir aprender alguma coisa? Então vamos ver. Que tipo de características físicas ou psicológicas aparecem nesse trecho, né? Aí reparem que faz mais uma descrição, né, dele, de não me incomodo de ter as pernas, o corpo, os braços. Reparem que se refere à parte física. Então, a resposta dessa letra A será uma característica física, tá?
Então, no trecho, predomina a característica física do espantalho, falando sobre as pernas, os braços, o corpo e a cabeça construídos de palha. Então, estão falando das características físicas, né? Agora, letra B e última. Imediatamente a porta se abriu e entrou um velhote. Olha só, ele era ágil e alegre. Seu nome era Gepeto, mas quando os moleques da vizinhança queriam vê-lo, furioso, chamavam-no pelo apelido de Polentinha, porque sua peruca amarela parecia uma polenta de fubá. Gepeto era genioso. Coitado de quem o chamasse de Polentinha. Ficava uma fera e ninguém mais o segurava. Então reparem só, ele era ágil, alegre, certo? É outra característica. Ele era genioso, certo? Então, essas qualidades aí dadas a ele não tem nada a ver com o físico, tem a ver com as atitudes dele interiores, né? Então, são os sentimentos, as emoções. Então, a resposta, né? Vamos ver qual será. No trecho predomina a característica psicológica de Gepeto, descrito como uma pessoa ágil, alegre e, quando irritavam, ficava furioso e genioso. Então, vocês concluíram que, através dos textos, aparecem características físicas e psicológicas dos personagens. E isso é necessário, tá? A descrição para que o leitor entenda de uma forma melhor, ok? Então, aqui terminamos a nossa revisão das atividades do livro e eu, com grande carinho, mando um beijinho para vocês. Bom dia!